da apresentação que eu montei de ti, mas... Ai, meu Deus, lá vem ele. Eu pintei os olhos, então já vou avisando que eu não posso chorar. Tá, Tá? não... Desculpem, porque eu sou muito chorona mesmo. Além de ser assim, eu sou libriana, então sou bem sensível. eu não sabia nada de signo até trabalhar com a Grazi, tá, gente? Com a Grazi e com a Rossana. Assim, Grazi, eu montei um card, eu não coloquei a tua formação toda porque eu acho que tu te caracteriza como orientador educacional, né? Quando eu fui montar a formação da Grazi uma vez, eu disse, meu Deus, tinha tanta coisa ali que eu não sabia, né? Mas aí eu peguei, fui lá no Insta dela lá e peguei uma foto dela do dia 17 de setembro que ela botou amo sem moderação, né? Que foi em relação aos filhos dela, mas eu tinha que trazer alguém para vocês assim que inspirasse a função de orientadora educacional, né? E a Grazi é uma das minhas inspirações assim, porque até 2020 eu sempre trabalhei com orientador educacional, mas eu não entendi a dimensão. Em 2020 nós trabalhamos junto na equipe e eu vi que eu não conseguia trabalhar na escola sem orientador educacional, né? Então assim a Grazi é uma grande referência para mim assim, né? Quando se fala em orientação, né? E amo sem moderação, acho que isso se aplica também à função que ela exerce como orientadora, né? Então a Grazi assim ela faz a diferença assim nessa questão da orientação, né? Então, assim, eu fico muito tranquilo e confortável trazer a Grazi para cá com vocês no bate-papo, porque é uma pessoa que eu confio no trabalho dela, né? E realmente ela se entrega, assim, trabalha numa escola pública, numa escola estadual, com as mesmas condições que as outras escolas públicas trabalham, então isso é muito interessante para mim trazer para vocês aqui, né? Mas a minha apresentação dela é essa aqui, que eu vou deixar ela ir conversando com vocês. Grazi, a gente está mais ou menos trabalhando assim, tá? A gente está trabalhando com a estrutura da gestão de processos avaliativos e a gente chegou na dimensão como é que funciona essa gestão de escola, o que cada um impacta nas avaliações, né, na proposta de sala de aula, e a gente começou na semana passada a discutir a função da orientadora, né, da orientação educacional. Então, assim, para realmente conhecer, né, porque uma coisa é tu passar enquanto aluno, enquanto colega, e outra coisa é a gente, né, ter a visão do profissional e o que esse profissional faz, assim, tudo mais. Então, é bem uma roda de conversa, assim, para ti ir conversando e que todos possam perguntar, interagir contigo, né? Porque eu me sinto muito à vontade de te trazer assim, porque eu sei que aquilo que tu não souber, com certeza tu vai dar os encaminhamentos, assim. Eu vou parar de apresentar para ver vocês, assim. Ok, dona Grazi. Posso começar, então? Deve. Bom, pessoal, então, prazer estar aqui com vocês essa noite. Meu nome é Graziele Pinzon, sou natural de Tapes e trabalho também em Tapes. Fiz magistério aqui no Patrícia, aqui na escola que eu trabalho. Sou graduada orientadora educacional. Quando eu fiz a minha graduação, a pedagogia se dividia em 3 partes. Era ou tu fazia as cadeiras até um certo ponto, todos juntos, e depois tu optava ou orientação, ou supervisão, ou me fugiu a palavra. Era supervisão, orientação e habilitação nos iniciais, né? Não, nos Não? iniciais era a parte, era para trabalhar em empresarial, pedagogia Empresarial. empresarial, Ah, isso. exato. Na época da Heloísa. Uhum. Isso. E eu não tive dúvida nenhuma em optar pela orientação, porque a palavra que, para mim, define a orientação é encantamento. Eu utilizo essa palavra em tudo na minha vida. Eu sou realmente encantada pelo que eu sou, pelo que eu faço, pela orientação. Eu sou orientadora. Eu atualmente trabalho, desde 2010 eu trabalho na orientação educacional, 40 horas, e trabalho 20 horas em sala de aula com os pequenos. Atualmente, né, a educação infantil, porque como o Felipe, né, já passou para vocês, foi uma luta que a gente pegou para a parte pessoal já, né, para ter uma continuidade, para ter uma boa base,
E eu acredito muito que tendo essa boa base, tendo tu mostrar o teu trabalho desde a educação infantil, os pais não tiram a criança da escola para ir para outra escola, sabendo que aqui ela vai ter um bom embasamento e uma continuidade. Bom, eu trouxe para vocês 3 casos que, logo no início do meu trabalho de orientadora, eu me deparei. E foi ali que eu fui bem conhecida no município em função desses 3 casos. O primeiro caso foi de uma menina que estava, todas de escola pública, tá? Eu sou orientadora educacional em escola estadual. Então, o primeiro caso foi de uma menina do 2º ano, que quando ela chegou até mim, ela já estava no 2º ano e ela nunca havia entrado em uma sala de aula. A menina se tremia, a menina chorava e ela, em outras escolas, ela estudava na biblioteca, estudava no refeitório, mas não estudava na sala de aula. E caiu nas minhas mãos, né? Eu realmente atendi ela por um tempo na sala da orientação. Eu fazia fazia avaliação individual com ela de cada professor. Eu tentei várias vezes inserir ela em sala de aula, não consegui, até que um dia eu disse para ela que a partir daquele dia nós iríamos para a sala de aula. Eu fiquei 3 meses dentro da sala de aula com ela. No primeiro dia, eu fiquei com as marcas da unha dela no meu braço, porque ela me segurou tão forte. E eu fiquei na sala de aula o tempo inteiro, e ela assistiu a primeira aula. Quando ela queria ir ao banheiro, eu saía com ela, eu retornava. Eu fiquei 3 meses, literalmente, com ela dentro da sala de aula. Resumo da história, né? A menina ficou, frequentou, terminou o ensino fundamental nessa escola e começou a passar essa história por pais, por crianças, enfim. Quando eu vi, eu já tinha nos 3 próximos anos, crianças para fazer adaptação. No ano decorrente, inclusive eu encontrei essa menina agora aqui na Escola Patrício à noite. Tá? Isso, eu peguei ela no 2º ano, imagina. Ela já está estudando agora aqui na Escola Patrício, no ensino médio noturno. Então, todos os meus casos, eu nunca cortei vínculo. Todos têm meu telefone, todos, mesmo eu não estando mais na escola, que eu fiz essa adaptação dela, ela contata comigo, enfim. O meu segundo caso, assim, também de adaptação, que as avaliações, depois eu vou passar para vocês também a questão da avaliação, das avaliações que eu faço aqui, né, com o ensino médio. Eu vou passar também direitinho em relação a isso, mas eu quero primeiro, assim, passar esses 3 casos que marcaram muito a minha profissão e eu quero compartilhar com vocês. O segundo caso foi de um menino do 1º ano, também, ele foi para outra escola que eu trabalhava depois das férias de julho. Ele não entrava na sala de aula, a mãe tinha que levar ele embora, tinham que dar material, o menino não ficava, enfim, aí me chamaram. Eu comecei, então, a ir para a sala de aula com ele e levei o celular. E disse para ele, qualquer coisa, nós vamos chamar a tua mãe, não te preocupa. Na primeira semana, né, eu chamava a mãe dele, ele não ia embora da escola, né? Eu chamava a mãe dele, ele dizia para ela, tu demora para chegar. Enfim, e assim nós fomos indo, até se passar mais tempo e ele não ligar mais para a mãe. Só que eu não podia sair da sala de aula. Não podia sair. Eu ia no banheiro, ele ia atrás de mim, me esperava ali na porta do banheiro. Só que foi em 2014. Eu ia me casar. E eu precisava tirar depois 8 dias, né, de licença. E como eu ia fazer com esse menino? E eu precisava agir o quanto antes. Eu comecei a levar um objeto de transição. Ele fazia
associação que eu, com aquele objeto, era uma bolsa, né, com todos os meus materiais, eu deixava ali do lado, eu dizia para ele que eu ia ao banheiro e já voltava. Comecei a fazer isso na primeira semana, realmente ia no lugar rapidinho e voltava, ele sabia que eu estava ali. Na segunda semana, eu demorava mais um pouquinho, e ele me cobrava, por que que eu havia demorado? E assim eu comecei a espaçar, e ele ficava com a minha bolsa. E teve um dia, que daí aconteceu um episódio, eu tive que atender um caso, e quando eu vou próximo de bater, ele estava na porta me esperando com a minha bolsa. E disse, prof, eu achei que tu não ia voltar. Eu olhei sempre, né, a ficar na altura da criança. Eu me abaixei e disse para ele, algum dia a prof deixou tu? Algum dia a prof não voltou? Ele disse, não, prof. Começamos a ir para o recreio. E ele começou dali a querer ficar sozinho com os amigos, brincar, interagir, mas eu tinha que voltar na sala. Ele tinha que saber que eu estava ali. Próximo de eu casar, eu deixei a minha bolsa, né, na sala e disse para ele que eu precisava sair, que tinha um outro menino que tinha chegado na escola e que também tinha medo e que eu precisava ajudar ele. Mas ele ficaria com a minha bolsa porque eu tinha que voltar para buscar. Bom, enfim, viajei, voltei. No dia que eu retornei, ele estava com a minha bolsa me esperando e com um presente e disse, prof, a partir de hoje tu tem que cuidar dos outros meninos, não precisa mais cuidar de mim, eu cresci. Então, isso também repercutiu no município. No outro ano, eu tinha mais um menino do primeiro ano também, na mesma situação. Esse foi um pouquinho mais tranquilo, né? A mãe, coitada, já estava sem saber a quem recorrer, e foi, né? Também por intermédio, assim, dessas outras mães, me procurou na escola, eu falei como era o meu trabalho, o que eu fazia, porque, gente, a receita pronta nós não temos, assim como deu certo com esses 2 alunos, talvez com ele não pudesse não dar. E eu teria que agir de alguma outra forma, enfim. Mas também deu certo com esse outro caso do primeiro ano. Eu também, só que daí com ele eu agi de outra forma. Eu entregava ele para a professora, ficava um pouquinho e mostrava para ele aonde eu iria estar se ele precisasse de mim. Ele ia lá para ver se eu estava realmente, né? E voltava para a sala. Então, eu precisava passar esses 3 casos, assim, para vocês, que foram os maiores desafios da minha profissão, porque são crianças pequenas, são crianças que já haviam tentado em outras escolas e não tinha dado certo, e o meu medo, a minha responsabilidade era muito maior de deixar algum trauma, alguma marca nessas crianças. E graças a Deus deu tudo certo. Oi, Lelê! A Graça está te dando oi. Bom, enfim, depois, né, tem os casos individuais que 2018, 2019, eu atendi muitos casos de adolescentes com depressão, tentativa de suicídio, eu fiz algumas internações, intervenções com a família, e esses casos que nós fizemos internações, principalmente, esses casos, as avaliações, o orientador conversa com os professores, né, com cada professor, principalmente quando é ensino fundamental e médio, que daí são vários professores. Nós não podemos relatar abertamente a situação, tá? Porque nós fazemos um juramento ético, né, na nossa formatura. Então, nós não podemos relatar, assim, abertamente o que está acontecendo. Mas só o fato de chegar para o professor e dizer, ele está sendo acompanhado pela orientação, deu. É isso que precisa para o professor entender que é um caso específico, é um caso que precisa ter um olhar diferenciado. Então, os professores nos passam as avaliações, a gente passa para a família, a gente conversa com a família, a gente faz uma avaliação diferenciada para esse aluno, tá? Esses alunos amparados pela orientação educacional.
Teve casos também, principalmente agora esse ano, né, que nós retornamos no presencial, que por eu conhecer de outras escolas, alunos do ensino fundamental, que eu trabalhava em outra escola, quando eles chegaram aqui, né, a nossa escola é muito grande, então eles estudavam numa escola menor. Então, já me procuram direto para fazer esses ajustes, para ficar com um colega, para ficar na turma que é mais próximo para fazer os trabalhos. Então, esse trabalho, a orientação também intervém muito, sabe? Não é. Agora, eu até posso dizer que os professores entendem mais, mas no início, eu era taxada como quem passava a mão na cabeça de aluno, né? Não é, não é. Hoje os professores têm uma outra visão, graças a Deus. E a orientação não trabalha sozinha nunca. Nós não somos ilhas dentro de uma escola, né? Nós temos, graças a Deus, assim, colegas que abraçam as coisas com a gente, abraçam as ideias com a gente. O Felipe era um que abraçava muito as minhas ideias, né? Que me apoiava muito. Então, esses casos individuais acontecem bastante, inclusive pelo WhatsApp, videochamada. Teve, assim, para tentar conseguir alcançar alguns alunos, porque com essa função da pandemia, se tornou mais difícil de alguém me procurar, né? Se vai na escola, sabe que a minha salinha é ali, qualquer coisa me procura. Eu vou nas salas de aula, me apresento, né? Mas vocês imaginam vindo de outra escola, não me conhecem, né? Alguns não sabem o que é o trabalho da orientação, então se tornava mais difícil. O que nós fizemos? O ano passado nós montamos o grupo da CIPAV aqui na escola e eu trabalho muito com eles também, que daí eles fazem esse boca a boca do trabalho da orientação. Então, muitos alunos têm o meu contato e eu abri também uma sala no Classroom, que a gente trabalha no Classroom aqui no estado. Então, abri uma sala da orientação ali com o meu contato e falando o que é orientação, eles me procuram também para atendimento individual. Passo, né, o que é necessário para os professores, de alguns casos, como eu disse, não abertamente, né, mas passo casos para os professores que a gente precisa ter um olhar diferenciado. Nesse meu grupo do SOI, do Classroom, ali, além das rodas de conversas que a gente divulga ali, porque nós procuramos também, como a escola atende todos os níveis de ensino, nós procuramos trazer ex-alunos, né, para fazer falas com os nossos alunos de profissão, de o que está fazendo, como é que foi chegar até a escolha vocacional, enfim. E aí, nessas rodas também, a gente procurou... Só um pouquinho. Felipe, o que a Priscila está me ligando? Não acredito. Não, olha... Deixa eu só tirar o... Priscila, mas então... essas rodas vocacionais também, né? Isso é ao vivo, acontece. Isso, para vocês terem noção, né? A Lelê já passou ali para me dar oi, a Priscila já me ligou, provavelmente já sabe que eu estou aqui também. Mas, enfim, essas rodas vocacionais, né, que a gente trouxe os alunos, eu achei, né, que, nossa, vai ter muita demanda, como é que vai ser? Porque vão ser muitos alunos que vão participar, e infelizmente não foram. Foram, assim, um público muito baixo. Nossa escola tem próximo a 1.000 alunos, então cada roda de conversa, para vocês terem noção, era 9. O máximo que teve foram 10, 12 alunos. E eu precisava atingir mais, né? Atingir um número maior, um público maior. O que eu comecei a fazer? Fiz, então, essa sala do SOI e comecei a pedir para os alunos entrarem. Entraram poucos. Aí começamos no presencial. Comecei a entrar nas salas e para vocês verem como é importante o boca a boca dos alunos também, né? Entrei nas salas e pedi, que eu ia enviar novamente o link para eles, e pedi para eles entrarem na sala, porque ali
além de eventos que nós faríamos, eu ia começar a colocar oportunidades de emprego. Nossa, aí aumentou o público muito, foi bem significado, assim, o número de alunos que entraram. Então, agora, ali, mesmo eles não querendo, ou talvez não fosse tão... que viesse, assim, a ter alguma... Que eles tivessem curiosidade, eles precisam ler o que eu coloco, né? Então, eles leem, agora quando tem alguma... Agora mesmo a gente fez semana... No Setembro Amarelo, na última semana ali de setembro, nós fizemos uma fala com uma mãe, porque daí eu me aproveito, né? Eu me aproveito das situações. Eu peguei a mãe de uma aluna minha, da educação infantil, que é psicóloga, pedi para ela para vir falar sobre autoestima, sobre o mercado de trabalho. E aí nós tivemos um número muito bom de alunos que estão remotos ainda, né? E arrumamos um lugar aqui na escola para aqueles que estão presencial poder participar. E as nossas rodas de conversa, como eu disse para vocês, ali também surgiram vários casos para eu atender individual. Vários casos, assim, que às vezes precisa só de um tempinho para te conhecer, para conhecer o teu trabalho e confiar em ti. Ali eles já pedem o teu contato, ali eles já te chamam no WhatsApp, ali eles já estão no presencial e agora eles já vêm conversar comigo, sabe? Então, o que nós precisamos é criar esse vínculo de qualquer forma. Às vezes é cansativo, às vezes é... Como eu disse, a minha expectativa era enorme em função das rodas de conversa. Eu trouxe várias profissões achando que, né, ia, e não foi. Então, me desmotivou, óbvio, mas eu não posso deixar transparecer isso para o meu aluno, né? Eu não posso mostrar que eu estou desmotivada. Se eu estou desmotivada, imagina como é que eu vou ajudar ele, como é que ele vai vir até mim se eu não vou poder ajudar. Então... Aí eu arrumei, né, esse outro meio, além dos grupos de WhatsApp que tem, a supervisão tem só para colocar recados. Às vezes eu me meto também em algum recado da orientação, às vezes eu dou um oi só para dizer, ó, tô aqui, né, se precisar, qualquer coisa. E é isso, é sempre a busca, porque nem sempre aquele aluno que realmente precisa de ajuda, ele vai bater na minha porta. Geralmente é aquele aluno que eu vou ter que procurar, é aquele aluno que eu vou ter que perguntar se está tudo bem, é aquele aluno que eu vou ter que instigar para ele tentar, né, para ele ver se ele consegue me falar, ver se ele consegue abrir alguma coisa e dali, sim, a gente tentar ajudar. Eu mandei até uma descrição para o Felipe, da orientação educacional, que tem muita gente que fala, não, mas o orientador não é psicólogo. Não, nós não somos psicólogos, não é isso. Mas nós trabalhamos não tem como nós trabalhar o aluno como conteúdo, o aluno como aluno, não. Ele é o emocional, ele é um ser único, mas é todo um contexto que a gente precisa trabalhar. E realmente o psicológico é um dos fatores que a gente consegue trabalhar para encaminhar ele para algum setor que talvez a gente não consiga trabalhar na escola, né? Então, eu não sei se é isso, não sei se vocês querem fazer alguma pergunta. Antes de eu abrir, em 2019, antes de nós entrarmos para a pandemia, surgiu, em um dos primeiros anos, uma situação de bullying. E aí, é isso que eu quero também falar para vocês, que além do individual, a gente trabalha no grupo, tá? A gente entra nas salas de aula para trabalhar essas questões em grupo, e claro, se surgir individual, também a gente faz esse chamamento. Mas, aí, eu entrei nesse primeiro ano, que hoje é o terceiro ano, para trabalhar a situação de bullying. Mas
graças a Deus deu tudo certo, eles entenderam que era uma brincadeira de mau gosto, e para vocês verem que como o trabalho fica, que a gente às vezes acha, tá, fui ali, trabalhei, mas né, ali daqui a pouco não vai lembrar. Não. Cada vez que eu entro nesse terceiro ano, hoje, eles lembram, eles falam, eles perguntam quando é que eu vou trabalhar de novo, o que a gente pode fazer a esse ano, porque pensa bem, Grazi, nós somos terceiro ano, a gente já está indo embora, a gente não vai mais poder trabalhar isso se não for agora, entendeu? Então a gente planta a semente. A gente acha que não vai germinar, a gente acha que não vai ter bons frutos, mas a gente tem. O que a gente fizer, como eu disse para vocês, né, trabalhando sempre o encantamento, o que a gente fizer com encantamento pela profissão da gente, com certeza a gente colhe bons frutos. Pode não ser no tempo que a gente acha, mas a gente colhe, com toda certeza. E eu realmente sou encantada pela minha profissão. Realmente eu sou orientadora. Como eu disse, eu ajudo, auxilio as gurias na supervisão, no que eu posso, mas eu não consigo com isso aqui de coisa muito mecânica. Eu sou o emocional, eu sou o afeto, eu sou coração, e eu sou, como eu disse, eu sou uma ótima orientadora na supervisão, eu não sou supervisora. E além disso tudo, né, eu sou a prof da educação infantil, porque como acarretou tudo isso lá no meu passado de fazer, né, essa acolhida para as crianças, o que eu pensei, né? Tenho um pós em educação infantil, tenho um pós em AE, estou terminando um pós, tentando terminar um pós em psicologia escolar, e uma coisa assim é que eu acreditei muito e realmente deu certo. Agora eu estou com 14 alunos no presencial, não, 18 no presencial. Aí a gente teve que dividir a turma em função das salas. Mas eu tenho 24 alunos, né? Então 18 já retornaram ao presencial. Todos participavam da minha aula de Meet no início do ano. Todos. 100% dos meus alunos participavam da aula do Meet. O que aconteceu no presencial? Eu já estava, né, esperando, mesmo eu acreditando no meu trabalho, eu já estava esperando choro, eu já estava esperando, né, ter que acalentar, ter que acalmar, para depois entrar, ou para daqui uma semana retornar. Nenhum aluno meu chorou. Nenhum. Educação infantil. Antes de tudo desse Meet, eu trouxe as famílias para dentro da escola, isso o Felipe ainda estava aqui. Uma por uma das famílias com as crianças conheceram toda a estrutura da escola, mostrei onde eles estariam, o que, como, quando, com quem. As crianças, então, quando vieram, já conheciam a escola e já tinham vínculo comigo em função do Meet. Então, da educação infantil, graças a Deus, nenhum aluno chorou. E fiz isso também com médio. 3 alunas diagnosticadas com depressão, com laudo, tudo. 3 alunas voltaram para o presencial, uma cada semana. Também eu fiz esse tour pela escola, mostrei todas as repartições da escola, mostrei as pessoas que trabalhariam, mostrei a sala delas, onde elas ficariam. Nenhuma retornou ao remoto, voltaram para o presencial e ficaram no presencial. Mas qualquer coisa, elas passam sempre aqui na minha sala para saber onde é que eu tô, se eu tô. Esperei elas na porta. Eu até achei, né? Ai, certo, elas vão ficar com vergonha por eu esperar elas na porta, né? Adolescente. Não, nenhuma ficou com vergonha. Elas me esperaram, eu entrei com elas, mostrei a sala, pedi, né, de cantinho para umas colegas que eu conheço para fazer essa acolhida e todas deram certo. Então, pode não dar? Pode, claro que pode, gente. Eu não tenho a fórmula pronta, né? Mas eu acredito muito no que eu faço, acredito muito na educação pública, acredito muito no encantamento e no amor. Então, acho que até agora ainda não me frustrei, porque realmente eu acho que se
Se alguma coisa der errado, eu vou ter que pensar muito rápido, fazer de outra forma, mas eu sou muito insistente. Até dar certo, tem que ser para ontem, né? Sou muito ansiosa também. Então, é um pouquinho do que eu faço. Se esqueci de alguma parte, o Felipe acompanha muito o meu trabalho, sabe de tudo assim que eu me esforço mesmo para fazer. Eu consegui, quando ele falou assim que eu lutei pela educação infantil, eu consegui uniformizar educação infantil até o 5º ano da escola. Todos têm o seu uniforme, com os arrozeiros aqui do município, o logo dos arrozeiros atrás e a camisetinha manga curta e manga comprida para todos eles, porque eu acredito também que não interessa filho de quem, dono de quê, que é quando entra por esse portão da escola. Todos são iguais. Então, uniforme, não existe nenhum diferente de nenhum, tratamento diferente de nenhum também. Então, eu lutei muito pelos uniformes e consegui. É isso. Não sei se vocês têm alguma pergunta. Estou aqui para ajudar vocês. Depois também, o Felipe pode passar meu contato para vocês. Muitos já têm, né? Se quiserem me chamar, quiserem trocar alguma ideia, sei lá, algo sobre a profissão, algo sobre alguma situação também, eu estou aqui para ajudar vocês. Grazi, assim, eu acho que a gente estava discutindo muito essa questão do currículo oculto, né? E uma coisa que tu sempre me passou muito forte é que a gente não pode minimizar um problema, né? Antes de conhecer e antes de investigar, né? A gente nunca sabe a dor do outro, né? Exatamente, sabe? O tamanho da dor. E isso é uma coisa que eu aprendi muito contigo, sabe? Eu discuto principalmente que a Marília é uma que investe muito no socioemocional. Bom, tu já sabe que tu fez... E boa noite pro pessoal que chegou depois. Nós temos o pessoal de Santarém aqui também, tá, Grazi? É uma turma que ela legal. é mista, então ela é aqui do Sul, mas também o pessoal de Santarém compõe essa turma. Mas eu acho que essa questão que eu trouxe do encantamento, tu sabe que passou a ser uma definição para mim indicar as pessoas hoje para emprego. Ligam muito para mim, né? A rede de escolas da Ubra e tudo. Eu já não estou olhando muito para as características de conteúdo, como a gente diz da graduação, mas a questão do encantamento, eu estou começando a indicar pelo encantamento, porque assim, eu acho que é o que nós precisamos lá, entendeu? O conteúdo, buscar é uma coisa que a gente, né, tem condições, mas eu acho que não pode nos faltar um encantamento. Difícil, né, Grazi? É muito difícil. Eu era para estar nesse projeto com a Grazi ainda, mas os desvios dos caminhos, né, nos trouxeram para outras pontas, mas a gente continua, um objetivo a gente tem em comum, né, que é o encantamento, e o centro é o aluno. E eu gostaria de falar assim, porque a gente se forma, né, Grazi, e a gente tem muitas dúvidas, né, porque a primeira coisa que nos incutem na cabeça é a questão de remuneração, né, a primeira coisa que a sociedade nos bate, né, enquanto... Nossa, se a gente for lidar com isso... Oi, Lelê! Os bebês. Não. Nós batizamos bebê. Tá bom batizar os bebês, tá vendo? Ai, que amor! Eu já recebi as fotos dos bebês. Tá, esse o Pedro. Meu neto, tá, gente? Então, tu trabalha muito com essa questão, né, Grazi? A gente hoje está numa parte, assim, que a gente, profissionalmente, a gente se questiona, mas a pedagogia... Eu não sei se eu e a Grazi somos fora deste contexto, mas a gente bate no peito para dizer que é pedagogo, tu entendeu? Eu sei lá, eu acho que tu parte desse mesmo sentimento, né, Grazi? Deixa eu só mostrar aqui, ó, só para vocês terem noção de como eu realmente visto a camiseta. Eu sou orientadora, eu amo o que eu faço, e eu acho que, assim, qualquer coisa que a gente vai fazer, não é... tem uma pergunta aqui, ó, você se apaixonou pela educação infantil de cara, se encantou ou teve um processo? Eu sempre gostei muito de criança. E quando a gente começou a pensar, assim, a base, de onde vem, né? A questão do ensino médio, o Estado foca no ensino médio, mas até chegar no ensino médio, né? Os traumas que muitos alunos
trazem até o ensino médio, da onde está saindo isso? Então, eu comecei a retroceder e, claro, primeiro eu fiz quando eu fiz o meu magistério, não era educação infantil e anos iniciais, era só anos iniciais. Depois eu entrei para pedagogia e também orientação educacional, claro, fiz o meu estágio aqui na Escola Patrício, mas com ensino médio, e sempre trabalhei com crianças, mas de primeiro ao quinto ano, por eu não ter, né, a especialização com a educação infantil. Porém, eu queria mais, eu sempre gostei muito de crianças e tenho o meu filho, que é o meu aluno também, né? Então, eu fiz a minha pós em educação infantil, gostei muito, muito. Gostei, me apaixonei, sim, de cara pela educação infantil em função de ser o início do processo e ter, assim, um início bem, uma base bem forte para ter o segmento, ter a continuidade. E, claro, quando nós fomos montar, né, a educação infantil, foi um projeto, assim, bem pontual. Eu, conhecendo, como, né, o meu menino tem 5 anos, conhecendo os coleguinhas, comecei a chamar os pais. Ó, nós temos tal e tal projeto, nós temos educação física, nós teríamos mais, tá? Mas como, né, ainda estamos limitados com a questão da pandemia, nós temos educação física para educação infantil e temos espanhol para educação infantil. Nós teríamos a horta, também para educação infantil, mas como eu não posso também centralizar tudo na educação infantil, nós começamos a dividir. Então, a horta ficou para o primeiro ano, que era o nosso projeto de educação infantil do ano passado. Aconteceu uma situação que eu precisei pegar a turma de educação infantil. Então, a partir do ano passado, eu sempre amei, mas a partir do ano passado, eu me encantei pela educação infantil também. E aí, claro que, né, eu já estava ali, já sabia de como era o processo, já estava dentro da turma de que precisava ser trabalhada e coisas que eles não tinham, eu precisava estudar para ver o que eles necessitavam. Então, claro, né, que eu queria dar o segmento desse ano. Então, a educação infantil, claro, sempre gostei, mas depois do ano passado que me deram de presente, que eu fiquei com 2 turmas no ano passado, trabalhando, assim, concomitantes, então foi um presente para mim. E eu queria continuar e me apaixono cada vez mais, amo cada vez mais. O meu maior desafio é o meu filho mesmo, como meu aluno, porque ele, às vezes, fica com ciúmes dos colegas, né? E aí ele chama prof, e claro, né, eu tenho 10 de uma turma e 19, eu tenho 10 de uma turma e 9 na outra, dos grupos. E aí ele começa, prof, só que eu tenho que atender todos, né? Daqui a pouco ele começa, mamãe! Eu vi, ó, acendeu o sinal de alerta, eu só olho, Enzo, já tô indo. Porque não é um desafio ruim, tá? Não levem pro lado ruim, é um desafio mesmo, como mãe, como professora. Para mim é maravilhoso, para ele eu não sei como é que vai ser. Daqui mais um tempo ele vai me dizer, mas ele também tá gostando. Não sei se tem mais alguma pergunta. A Marília levantou a mão. Tá bom. Que dúvida, né? Que eu não ia falar hoje. Já avisei que eu tô de olho pintado, por favor. Eu já chorei aqui te ouvindo falar também. Primeiro, Grazi, te agradecer, porque tu começou dizendo que às vezes o professor planta uma raiz no aluno, né? E a gente nem percebe, a gente só percebe mais adiante, né? A gente o colhe mais adiante. Te dizer que tu não planta isso só nos alunos, tu planta na gente também. Que quando eu comecei com essa questão do socioemocional, eu achava que eu estava assim, sozinha. Porque é uma coisa que me encanta, me emociona falar sobre isso. E às vezes parece que eu sou assim, um peixinho separado dos outros, porque todo mundo fala da alfabetização, do não sei o quê, não sei o quê.
E a minha vontade é ir lá e abraçar aquele aluno, auxiliar aquele aluno, ver o porquê tá reagindo daquela forma. E tu me deu autonomia nas tuas aulas, mesmo assim, eu louca de medo, sem saber o que estava fazendo, mas mergulhando de cabeça, e tu me deixou, tu me proporcionou esse momento. E tu é muito importante para mim. Eu fiquei boba aqui te ouvindo. Então, te agradecer por trazer essa tua fala do sócio emocional. Como o Felipe disse, é uma coisa que é minha, que eu já abracei, e eu ainda não sei como eu vou trabalhar isso, mas é com isso que eu quero trabalhar. Orientadora também? Vai ser futura orientadora? Ou prof da educação infantil e orientadora? Não sei. Eu acho que e orientadora, né? Pois Eu é. ainda não sei. Eu sempre amei educação infantil, porque foi o que eu sempre trabalhei. Mas eu e a colega Maiara, a gente está trabalhando com o EJA agora no estágio, e eu tô assim, a gente está assim, se deslumbrando, se encantando, porque eu percebi, né, que dá para fazer tudo isso que eu quero com o EJA. E o retorno deles é de uma forma diferente. Então, eu ainda não sei, mas eu sei o que eu quero trabalhar, que é o emocional, o socioemocional da escola, da família, isso eu tenho certo. Tá presencial com a EJA, não? Nossa, que delícia. Sim. Que delícia. Nossa, semana passada a gente saiu de lá, assim, ó, chocada, chorando, e porque é que nem tu disse, são pessoas que a gente não procura, às vezes a gente não procura, às vezes vem, e aquilo veio para nós, eu acho que em forma de presente, pra gente abrir os olhos, assim, sei lá o que é ainda, mas Com tá certeza bem são legal. presentes. Com certeza. O Felipe ainda, o ano passado, quando nós fomos entregar as cestas, né? Eu dizer para vocês, cuidem para não levar para a vida pessoal de vocês. Eu dizer é fácil, agora o fazer é muito difícil. Muitas vezes o Felipe viu eu sair chorando daqui, né? Quando a gente entrega aquelas cestas. Quando alguém me contata em função de não ter um cobertor, aí eu saio que nem louca, ligo para o Felipe, Felipe, tem jaqueta? Porque o pai da criança é do teu tamanho, o Felipe me trazer jaqueta, eu saí entregar. Então, eu dizer para vocês, cuidem, eu posso dizer, mas cuidem mesmo para não levar isso para a vida pessoal de vocês, mas tentem ajudar, sempre que puderem, tentem ajudar, porque... E não é só o material, né, Grazi? Não. Às vezes é um olhar diferenciado e a gente já entende, já percebe. Hoje uma aluninha disse assim para mim, ai, meu fim de semana não foi bom. Eu disse, por quê, meu amor? E ela, não teve briga na minha casa. Eles entregam. E ali eu já peguei tudo e já tentei mudar o assunto, fiz uma brincadeira. Então, a gente já vai pegando nos pequenos detalhes as coisas. Gente, a brincadeira, quando puderem, né, deixar eles brincarem. Tem a família terapêutica. Eu tinha em uma outra escola. Quando puderem, se vocês puderem, né, também ter essa família terapêutica, até confeccionar de feltro, é muito importante. Porque são todas as pessoas da família, né, o avô, a avó, como vocês quiserem montar, e aí eles vão montando quem compõe a família deles, quem mora na casa deles. Nossa, se vocês perceberem ali, a gente também tem muitas respostas. Eu, inclusive, abusos percebi nessas brincadeiras com a família terapêutica. Então, quem puder, uma dica, quem puder ter a família terapêutica é muito, muito, muito bom. Os orientadores, tá? Grazi, Oi. Eu digo, né, a Marília é um dos pivôs que eu tenho, Marília, Andréia, Pamela, Thalisson e mais uns quantos que são aqueles que harmonizam grupos, como o Iago colocou, né? Então, assim, e isso é interessante a gente descobrir, né, dentro, porque cada um tem uma habilidade. Eu vou até puxar o exemplo do Iago. O Iago se realiza muito com adultos, é uma coisa que chama a atenção dele. Então, a gente modificou os estágios do Iago
E eu digo, Iago, eu modifiquei o teu estágio muito em função daquele exemplo que eu tenho com a Grazi, entendeu? A gente tem que parar de olhar para as pessoas e que todos têm que ter as mesmas habilidades e competências, né? Então, com a Grazi, eu conseguia ver essa dimensão, assim, daquilo que cada um, né, gosta, vai se sentir bem e tudo mais. E a gente sofria muito, eu e a Grazi, porque a gente trabalha muito com a questão da comunicação não violenta. A gente não consegue trabalhar com um professor assim, ó, cumpra-se. Porque atrás desse cumpra-se, existem pessoas, né? E eu, no meio do ano, assim, por exemplo, fazendo um estudo de caso com o Iago, eu comecei a me debater com isso. Eu disse, não, mas eu não posso deixar esse cara infeliz mais um tempo. Não que ele não fosse fazer bem, tu entendeu? Eu sei que se ele tivesse que fazer, ele ia fazer. Mas eu também tinha que proporcionar também essa experiência, experienciar, né? Então, eu acho que isso é muito importante, né, Grazi? A gente olhar para... A Grazi cuida muito dos professores, gente. Ela trabalha muito com currículo oculto, que é aquilo que, às vezes, o supervisor não está vendo que está acontecendo e a orientadora tá por fora podando, sabe, cara? Então, assim, eu acho que essa questão do entendimento, né? Porque o supervisor, geralmente, ele é imerso na burocracia. E eu brigo muito com a Grazi, ela sabe disso. Porque eu não quero... É a razão e a emoção, né? Tem que ter. Eu brigo muito com ela, porque assim, eu não quero que tu assuma funções de supervisão, porque a supervisão, ela nos suga, é um burocrático louco, né? E eu acabava sendo, às vezes, mais orientador com a Grazi do que supervisor. Então, aí a gente brinca que ali a gente tem a Rossana, que é o nosso, né, pau-ferro. É aquela ali que chega, se tiver que meter o cúmplice, ela tem essa competência para isso. Nós não temos, mas nesse entorno todo, a gente tem uma coisa oculta, né, acontecendo. A gente está trabalhando com os conteúdos atitudinais, Grazi, que é aquilo que a gente não enxerga, né, mas como é importante, né. O Iago sabe, essa questão da Marília é uma coisa que a gente brinca. A Marília tem 2 filhas, né, acho que trabalha em 12 empregos, corre e ainda faz pão na hora das aulas. E mesmo assim, se tu tiver um conflito de grupo, ela, Andréia, Thaleson, tu coloca ali no meio, porque tu sabe que nem que seja aquela comunicação com o professor, eles vão conseguir fazer. Cara, tô perdido aqui, né? Então, assim, e isso é importante, eu acho que todos têm que se formar até 2022/2, por exemplo, tá, Grazi? Então, todos no final do ano que vem vão ser pedagogos e pedagogas. Mas o que eu quero mais que eles entendam é essa questão deles entenderem que para ser pedagogo tu não tem que amar a educação infantil. Assim, por exemplo, eu não entro numa sala de educação infantil, tu não me coloca lá, ponto, né? Ela sabe disso, né? Mas tu me coloca numa sala de ensino médio. Eu amo aquela vilaragem. Tu quer me deixar bem ali, mas trabalho bem. Então, assim, eu acho que essa questão, assim, essa tua fala nos deixa confortável nessa questão, né? Na verdade, a questão entre educação infantil e ensino médio, né, a gente tem que vestir personagens. Eu não posso entrar num terceiro ano como eu entro na educação infantil, e vice-versa, né? E não adianta, é o gostar, é o encantar pela profissão, mas não precisa limitar. Vocês, né, têm, claro, uma habilidade maior com o médium, e, enfim, o encantamento em qualquer profissão, o encantamento em qualquer nível, vocês precisam ter o encantamento, principalmente o encantamento pela pedagogia. Nós falávamos muito aqui, eu e Felipe, né? Nós temos pedagogos e pedagogras, que nós tínhamos as nossas colegas que são pedagogras, que não têm a pedagogia, mas estavam, né, na nossa vibe. É muito, gente, às vezes falar pedagogia é muito importante, pedagogo. Nossa, a partir do momento que vocês souberem a importância de um pedagogo dentro de uma escola, a coisa deslancha, aí o encantamento vem, aí é tudo mágico, para mim é tudo mágico, a pedagogia, eu amo. Principalmente a Maiara, a orientação é o chão, né? Não adianta, mas eu não vi uma coisa que ela fizesse mal, né, gente? Mas supervisão ela sofre. Gente, tem também as questões das fichas, né? De atendimento e coisa e tal, mas eu até achava melhor não gravar isso, Felipe. Mas tem coisas que... Para que burocracia? Como é que tu vai sentar com o teu aluno aqui? Tá, só um pouquinho, né? Pega a fichinha, deixa eu preencher aqui a fichinha. Para quê? Para quê? Precisa ter? Claro, precisa, talvez, um dia, né? Que
tem que fazer os encaminhamentos, a gente faz em ofício, tudo certinho. Mas aqui com o teu aluno, tu tem que ouvir. Ouvir, acolher, acalentar. Não tem que ter burocracia. Já diferentemente da supervisão, né? Que precisa, que é necessário. A Maiara, acho que levantou a mão. Oi, Oi. eu tenho uma perguntinha. Tu consegue separar, como orientadora educacional, né? Separar do pessoal, por exemplo, não levar para ti totalmente, né? Porque eu vejo que muitas vezes a gente se culpa, a gente tenta fazer de todas as formas, a gente não consegue, e a gente acaba trazendo aquilo ali pra gente, né? Como tu faz essa separação? Tu consegue separar isso de não levar para o pessoal? Como é que funciona? Eu tento. Gostaria muito de conseguir 100%. Mas o que acontece? Sexta-feira passada foi meu aniversário. E eu falei, já avisei para o Felipe, vou te ligar, avisei para as gurias da escola. Eu precisava daquele momento. Eu desliguei meu celular e saí. Então, a gente vai precisar, sim, de momentos. Um final de semana, eu e o Felipe cansamos de atender alunos, pais, em final de semana. A gente atende, a gente acaba olhando ali, poxa, tem mensagem, como é que eu não vou responder? Entendeu? A gente acaba fazendo isso. Mas vai chegar um momento que o teu corpo vai pedir, que a tua mente vai pedir descanso e tu precisa fazer, mesmo tu não querendo. Eu tenho 60 horas, tá? Eu trabalho de manhã na orientação, com médio e fundamental, de tarde com educação infantil, de noite orientação com médio, EJA, curso técnico e pós-médio. E chego em casa, eu tenho 2 crianças, uma de 5 anos e uma de 2, que precisam muito de mim. Então, chegou a um certo tempo que eu precisei desligar meu telefone, eu precisei ficar com eles. Eu não consigo discernir 100%, mas eu tento. E tem vezes que é necessário e aí eu faço. Andréia? Me vi no relato da Grazi agora a respeito do que eu e o Felipe conversávamos hoje de manhã, né, Felipe? Qual a função? Porque eu desligo, mas aí daqui a pouco eu tenho que ir lá e ligar os dados e ver se não veio nada. Eu dou um tempinho, meu marido vai pro banheiro e eu vou lá e dou uma espiadinha, porque a minha consciência fica ali, eu não posso, vai que alguém precisa de mim. É uma coisa assim, ó, é uma doença, gente. A gente fica super ligado aos outros, se preocupa demais, e chegou a um nível assim, ó, que afetou a minha vida pessoal, o meu relacionamento e os meus filhos, porque a gente acaba se doando demais e tu esquece de ti, né? Tu vai indo, e por mais que aquilo seja gratificante, pra ti te preencha, porque pra mim me preenche, eu não faço nada assim, ó. Eu não faço nada que eu precise ter metas, de certa forma, porque eu não sei trabalhar sob pressão. Eu, a partir do momento que tu colocar uma pressão em cima, eu entro em pânico e eu não funciono. Eu preciso trabalhar livre, fazendo aquilo que eu gosto. Eu sempre vou te dar uma estimativa menor do que eu posso fazer para eu poder te surpreender. E se eu não consigo fazer aquilo, então eu fico assim, ó, eu me viro, eu me quebro em 10, mas eu faço. O que eu tentar, assim, eu vou fazer. E aí eu largo tudo e vou. Só que chegou num limite, assim, que já estava afetando, de certa forma, muito o pessoal. E aí a gente começava a ouvir as aulas, a gente teve umas aulas maravilhosas sobre a gente pensar no eu, né? Então e mesmo eu consegui conciliar e me desligar por alguns minutos, que nem agora essa semana, sexta-feira à noite eu desliguei o telefone, respondi até algumas coisas, mas eu tô trabalhando isso. Não vou olhar tal horário, mas de vez em quando ela dava uma espiadinha, respondia. Mas eu preciso me desapegar disso, sabe? Porque eu vejo que isso faz mal pra gente, pra família da gente. Né? A gente precisa, e aí fica aquela, eu não entrei no aula, eu não fiz isso, e fica numa neura. Então, nem sempre a gente vai conseguir abraçar tudo, nem sempre a gente vai conseguir resolver tudo e ter resultados positivos. E nem sempre o problema é com a gente, porque a gente depende dos outros também, né? Então, eu preciso aprender mais ainda a não me cobrar tanto quanto a isso, né? Porque às vezes tem coisas que dependem sim muito da gente, que a gente pode, mas tem coisas que saem fora das mãos da gente, a gente precisa deixar que o mundo também, né, ali, de certa forma, não se acomodar.
a gente faz o possível, mas a gente respeita a gente também, porque senão a gente acaba que vai chegar uma hora que a gente vai explodir, né? É bem complicado. Tô trabalhando isso, né? Muito agora, porque aí as coisas começaram a fluir, tu não pode deixar aquelas coisas do lado, que nem cavalo, coloca ali, que tu vai fazer aquilo, tem que olhar para os lados também, porque eu também tenho 2 filhos, tenho uma filha de 15 e tenho outro de 7, né? Então, é pesado pra gente, a gente ser mãe, ser dona de casa, trabalhar fora, ser esposa, né? Então, é bem complicado. Sim, e também isso é em função da pandemia também, né? A gente quer fazer esse acalento, a gente quer trazer, né, mais próximo da gente para que não aconteça mais nada de ruim, porque a gente tem também esse instinto, né, do cuidar. Então, eu fiz terapia. O ano passado eu fiz terapia porque acumulou muita coisa além do meu serviço da minha vida pessoal. Eu estava com os meus filhos uma semana, um internou, na outra o outro, no Santo Antônio, eu postava minhas aulas. Deus o livre, meus alunos não ter as minhas aulas, mas eu, né, esquecia que eu estava ali com os meus filhos. Então, meu pai adoeceu também, então eu tive que fazer terapia para me acalmar, para desacelerar um pouco. Então, eu aprendi também outras coisas que me acalmavam, porque eu sou muito, como eu disse, eu sou muito, muito ansiosa, então mexer no meu jardim me acalmava. Às vezes eu chego em casa, eu chego em casa às 5 e às 7 eu tenho que retornar para a escola, né? Então, daquele tempinho ali, eu mexia no meu jardim, sabe? Depois chegava aqui na escola, pegava o celular. Algumas coisas eu tô me policiando. Sou bem menos do que eu era o ano passado, de ansiosa, do início do ano. Porque a gente também tem vida própria, os nossos filhos, os nossos pais, a gente tem pessoas da família que precisam da gente, né? Além da nossa profissão. Então, o que eu quero falar para vocês do encantamento é o encantamento pela nossa profissão, mas não o nosso esgotamento, não também o nosso adoecer. A gente tem que ter esse discernimento. Eu não aceitava, né? Imagina, eu falava para um aluno, né? Fazia encaminhamentos para terapia, para acompanhamento psicológico, mas eu não aceitava eu me esgotar, como assim, né? Então eu já estava automaticamente me adoecendo também. Então eu fiz terapia o ano passado e, nossa, me ajudou muito. Eu acho que esse limite, né, Grazi, a gente também vai trabalhando, né, a gente e até encaminhamos finalmente, assim, para te liberar, assim, vocês vão ficar mais um pouquinho comigo, eu tenho que explicar umas coisas, vocês que lutem depois, tá? Felipe, passa meu contato para eles, se eles quiserem. Vou passar. E assim, ó, a gente entrou num esgotamento muito grande, eu e a Grazi, ano passado, e isso, né, verbalizou no corpo, verbalizou nas relações, né? Hoje eu concordo com a Grazi, né? Hoje eu tenho muito mais demanda do que eu tinha na escola, mas eu aprendi a trabalhar com isso, né? A gente, sexta-noite, a gente tem a válvula de escape, eu e a Grazi, que a gente, nem que seja chorar ali, a gente chora. Porque a hora que a Josi está na aula, os gurias estão na novela, o Matheus também, que é o esposo da Grazi, também está trabalhando, e a hora que a gente descarrega coisas nossas ali, porque isso é importante que eu falo para vocês, que a gente tem que ter a nossa rede de apoio, né? Hoje a gente tem, eu e a Grazi, assim, a Rossana, a gente tem para conversar sobre, né? E a gente entende também, né, Grazi, a tua fala hoje aqui mais é no sentido de que a gente passa por essas fases. Hoje eles estão numa sobrecarga por estar 2 anos no ensino remoto, eles são muito cobrados na questão do estágio, é uma coisa que eu tentei amenizar muito com eles, não ficar toda semana cobrando, cadê o projeto, cadê o projeto? Eu estou deixando eles trabalhar, mas assim, ó, na perspectiva do livre do criar, né? A hora que vir eu vou trabalhar, vou mediar, mas que nem eu digo para vocês assim, ó, essa questão socioemocional, eu trouxe a Grazi com isso, porque ela discute muito isso na escola, ela trabalha muito com isso, né? Nessa evolução do socioemocional, ela constitui a CEPAV, para vocês entenderem, uma comissão interna de prevenção de acidentes, principalmente questões hoje relacionadas a questões socioemocionais, e a gente discute muito sobre isso, né? Mas aí eu também trago uma coisa interessante quando a gente quer criar vínculos, né? Por exemplo, aquilo que a Marília trouxe ali, a Esther também já fez trabalhos na escola e também, né? Que é a questão que, se a gente quer criar vínculos, a gente consegue criar. Por exemplo, a Marília e a Esther não conhecem a Grazi pessoalmente, né? E a Pamela, sim, mas não conhece e estabeleceram vínculos assim. Então, assim, mas por quê, né? Porque a Grazi também tem esse olhar de acolher, né?
do acolhimento, né? Então, eu acho que isso é muito importante. E tem umas aqui que sofrem pra caramba, às vezes elas se dão ao máximo, Grazi, vão a 100%, mas o outro também não está 1%. A gente também tem que deixar a contrapartida também para ver como é que o outro trabalha a questão de autonomia. E eu concordo com o Iago ali nessa questão, quando ele diz assim, a gente tem que também gerar um pouquinho de autonomia, né, nas pessoas, porque isso é para ela, porque depois não tem a Grazi, não tem o Felipe, não tem o Iago, não tem o Thalisson. Então, isso é muito importante, mas eu acho que não podemos dissociar, né, o socioemocional da nossa profissão. E que nem eu digo para vocês, assim, ó, eu nunca tive dúvidas, né, quanto à questão de trabalhar com educação. Passei por dificuldades, nós passamos às vezes por fases que a gente não queria passar, né, às vezes a gente tem que abandonar alguns projetos, mas a importância que um pedagogo, hoje o currículo deles hoje ainda está melhor que o nosso, Grazi, porque assim, eles são habilitados em educação infantil e anos iniciais, então no momento que eles colar uma especialização de supervisão e orientação, eles ficam com tudo, a gente tinha que Sim, fazer... o leque é maior, né? Fazer umas gambiarras, né, Grazi, para conseguir contemplar tudo, né? Sim, Porque... eu fiz a especialização, né, da educação infantil, não tinha... É uma coisa que eu não entendo até hoje, né? E aí foi que hoje eles têm esse currículo, depois fazem um pós ali de um ano ali, e eles são supervisores ou orientadores, né? A Pamela levantou a mão, tu conhece a Pamela Forte, imagina na sala de aula que era, né? Conheço um Imagina pouquinho que só. era essa tristeza, né? Não, prof, eu ia falar agora, que vendo a Grazi falar, me trouxe umas coisas tão legais, assim, que eu tinha esquecido, sabe? Umas coisas tão positivas. E eu queria muito ter conhecido agora, ter estudado no Patrício nessa fase, sabe? Porque eu acho que eu estudei numa fase muito esgotada, né? Eu estava num momento que o Patrício estava muito esgotado. Então, vendo como a Grazi está falando dessa acolhida que está tendo, nossa, eu queria ter tido essa oportunidade de ter vivenciado isso, sabe? Principalmente na educação infantil do Patrício e nas séries iniciais, porque eu sempre gostei da educação infantil e eu não tive isso no Patrício. O Patrício foi. Eu fiquei muito triste com a educação infantil do Patrício quando eu estava no magistério. E eu não fiz o meu estágio na educação infantil, eu acho que por isso. E agora, vendo tu falar, eu digo, meu Deus, quanta coisa podia ter sido diferente, né? Quantas pessoas a gente podia ter tocado a mais. Pessoas que faltou acolhida no magistério. Eu iniciei com uma turma de mais de 25 alunos, né? Nós se formamos em 9. Então, assim, é muito difícil, assim, e que legal que tu tá fazendo esse trabalho no Patrício, aquela escola merece. Quem não conhece o Patrício, gente, é um legítimo escolão que tem desde a educação infantil até contabilidade e o curso normal, né? E tem também depois do ensino médio para quem quer voltar e fazer o curso normal, mas tem. Então, assim, é o escolão mesmo. Tu entra no jardim e tu sai com teu diploma. Então, ela é fantástica. E que bom que o Patrício tá tendo essa tua acolhida. Porque eu fui acolhida pela Grazi, gente, mas eu fui acolhida pela Grazi numa outra escola. Né? Eu fui um aluno problema, todos sabem. Que horror! Ai, Não mudei muita coisa, o professor Que tinha que sair de dúvida! prova. Né? E eu achei fantástico que o Patrício está tendo essa oportunidade, porque a educação infantil é a base de tudo. Então, se está tendo investimento na educação infantil nas séries iniciais, a gente não vai ter grandes problemas no ensino médio, no ensino fundamental. Então, parabéns pelo Grazi. Obrigada. Que pena que eu não tô no Patrício agora, que eu queria muito. Ué, quem sabe não pode vir colega? Quem sabe não pode vir colega para cá? Ai, Pamela, eu fiquei feliz e ao mesmo tempo triste com essa tua fala, sabe? Porque realmente a educação infantil ano passado eu peguei em função disso. Em função de como estava, vou usar as tuas palavras, tá cansada a educação infantil. Então, aí, como o Felipe fala que me xinga para não pegar supervisão, aí eu acabei pegando supervisão dos anos iniciais também, porque estava cansada. Então, esse projeto de um novo olhar para o Patrício aconteceu já quando eu voltei, vinha 60 horas para cá, porque eu era de outra escola, né? E aí me puxaram ano passado toda para cá.
Então, por isso que eu digo, nós não somos ilhas. Eu sozinha não conseguiria isso, tá? Então, eles compraram a minha ideia, eles me apoiaram, eles, assim, não tem uma coisa que eu peça que a direção não me ajude, que não me auxilie, que minhas colegas da supervisão não me auxiliem, não me ajudem também, não estejam comigo. Então, eu fico muito feliz de tudo que eu almejo, assim, tá dando certo, mas eu não sou ilha, não sou sozinha. Eu tenho que agradecer aos meus colegas que compartilham da mesma ideia que eu. Sim, e sinceramente, assim, tô vendo e eu da emoção, sabe? Parece que eu tô vendo o Patrício brilhar, coisa que a gente não tinha. E isso era muito triste. Eu terminei o magistério numa fase muito complicada e delicada do Patrício, assim, que ele estava apagado. Apagado literalmente, né? E tanto para nós que estávamos nos formando, né? Tínhamos pouquíssimos professores que queriam estar ali, né? E quando eu digo estar ali, talvez nem seja tão culpa deles, né? Mas porque eles não tinham ninguém para abraçar eles. Hoje eu tenho essa visão, né? Que talvez aqueles meus professores não eram culpa deles, né? Aquele cansaço, como tu disse. E, eu tô muito feliz que o Patrício tá voltando, assim, com esse brilho todo. Eu fiquei muito feliz. Ai, que bom, eu fico mais feliz ainda. E só para você entender como a gente, né, tem, quando acredita no pedagógico, né? Hoje a Grazi, por exemplo, se ela ligar para a CREA e me disser assim, Felipe, eu quero ir dar aula no Júlio de Castilhos, em Porto Alegre, eu consigo para ela. Porque, assim, a gente acaba tendo esse lado profissional muito... A gente tem que cuidar muito da nossa questão, da nossa estética profissional, né? Porque a Grazi podia escolher ou ser a orientadora que ficava na sala sem fazer nada, como é o discurso que a gente tem às vezes de supervisão e orientação, ou realmente trabalhar com essa questão do encantamento, né, e do acreditar numa proposta pedagógica. Eu digo assim, mais do mesmo a gente tem por tudo. Eu e a Grazi, a gente é extremamente cobrado por isso, porque a gente é muito intenso naquilo que a gente trabalha. Mas o que acontece? Eu acho que a gente trabalha com matéria humana, né? Eu acho que a gente trabalha com pessoas. No momento que eu trabalho com pessoas, né, eu tenho uma certa responsabilidade, né? E isso, claro que nem a Grazi falou, a gente vai aprendendo a trabalhar, a limitar e tudo mais, né? Mas eu fico muito feliz da Grazi fazer essa fala com vocês hoje, né? Trazendo esse viés um pouquinho da orientação, né, educacional. O meu sonho ainda é que ela conclua o sonho dela, que é fazer psicologia, é uma coisa que ela quer e eu sei que ela vai fazer, né? Eu ainda quero ir na formatura dela de psicologia, porque eu acho que para ela só falta, né, o diploma realmente, porque ela trabalha muito bem com essas questões psíquicas, com a rede de apoio, e assim, ó, principalmente na questão de planejamento, eu acho que a Grazi é muito boa, sabe? Dessa questão do querer, do ter uma proposta, né? Que a gente tem ainda um estereótipo muito grande, que o pedagogo, o professor de magistério e tudo mais, ele é o do EVA, e a gente trabalha numa proposta a mais. Também trabalhamos com lúdico, acreditamos, mas a gente trabalha com matéria humana, com planejamento e com a questão, né, do estar preocupado com aprendizado significativa, né? Então, assim, é muito fácil eu trazer alguém para falar para vocês aqui, um palestrante lá, que o cara não pisa 20 anos numa sala de aula. Tenho vários contatos para trazer aqui. Só que é diferente de quem está ali no chão, né, da escola, quem está ali trabalhando e tudo mais. E principalmente a tua fala, Grazi, para aqueles que não se veem nos anos iniciais, sem problema, a gente precisa de pessoas com os adolescentes, com os adultos, e o pedagogo está em todas essas áreas, né, Grazi? Então... Sim. Eu estou só respondendo. Tá no momento resposta, mas assim, eu te agradeço, Grazi, assim, né, esse teu momento de fala, ela trocou a folga dela para estar na escola hoje ali com a gente ali. Eu tenho uma outra referência na escola, só que é mais briga para a gente conseguir ela falar, que para mim é a Rossana, porque a gente vai trabalhar com a supervisão e eu quero alguém da supervisão para falar, né, para trazer o viés da supervisão. É uma daquelas que a gente diz que é uma pedagoga, mas é uma pedagoga, mas assim, ó, é supervisora nata, nasceu para aquilo ali, ponto final. A decisão, por exemplo, da Grazi assumir uma educação infantil
mesmo quanto às regras, a gente não podia fazer isso, bateu da supervisão, bateu o martelo, não. Tu vai assumir, porque a gente vai extinguir desse jeito a educação infantil. São decisões que doem, porque mexem com pessoas, mesmo que a pessoa esteja fazendo tudo errado, insistindo em fazer tudo errado, mas a gente sofre porque tu mexe com pessoas, não é fácil, porque tu vai ser julgado, mas a gente, como estava apoiado e está apoiado no cunho pedagógico, né, tem essa questão. Eu tenho certeza, né, daquele produto que a gente larga, né, num discurso de formatura que eu fiz agora há pouco, eu digo, a melhor instituição é a minha, e o melhor curso é o meu. Porque se eu não acreditar nisso, eu estou denegrindo a minha formação. Temos dificuldades nas instituições, na nossa instituição, né? Na educação pública. Então, se a gente fosse olhar, eu e a Grazi, a gente faria o feijão com arroz, nem sei se feijão com arroz, somente arroz, porque a gente é mal remunerado, sim, só que a gente decide, né? E hoje eu queria trazer, assim, na rede, hoje eu tenho 2 orientadoras que eu bateria o martelo para vir falar com vocês, que é a Grazi Pinzon e a Kátia Joski de Capo. Elas sabem disso, né? São 2 orientadoras que, assim, trabalham realmente com socioemocional e cuidam do professor, né? Cuidam do aluno, né? E a burocracia, alguém vai ter que fazer, né? A gente sempre diz assim, e aí a gente vai na outra aula trabalhar com a supervisão. Convido a Grazi, se quiser participar do bate-papo também, mas para a gente ver esse viés, assim, né? Grazi, eu te agradeço pela noite, te agradeço. Eu que agradeço, nossa, muito bom poder compartilhar com vocês um pouco da minha profissão. Então, assim, uma boa noite para ti, bom trabalho, que eu sei que tu continua aí ainda. Dia 20 nos vemos, vou estar em presencial contigo aí, né? Isso, vamos almoçar. Vamos almoçar, né? E a minha turminha fica mais um pouco aí, que eu vou explicar um projeto que eles estão fazendo aí. É aquela parte que eles, né, me xingam depois que fecha o Meet, mas eu tenho que fazer. Então, muito obrigado, minha parceira. Beijão, e minha amiga. pessoal. Muito, muito obrigada de coração. Com certeza, a minha noite foi muito melhor em estar com vocês. Beijão, boa aula para vocês. Obrigadão, Felipe, pelo convite. Qualquer coisa, estou aí, às ordens. Pode deixar. Beijo. Tchau, tchau. Beijo. Então tá, meus queridos, também não quero estender muito com vocês, mas só para a gente amarrar algumas coisinhas, tá? A ideia é, até o final da disciplina, a gente ainda ter um supervisor, uma supervisora, um vice-diretor e um diretor ou diretora conversando com vocês, tá? Na aula aqui, para vocês entenderem essas dimensões, para aliviar um pouco o coração, né? Que a gente não tem que se formar em pedagogia e tá dentro de uma sala de educação infantil, anos iniciais, que a gente tem uma, assim, ó, um leque de possibilidades que a gente tem, né? E aí, assim, eu vou só apresentar aqui, são pouquinhos, mas só para a gente estruturar um pouquinho aqui o projeto com vocês e principalmente acalmar o coração de vocês na questão da escrita, tá? Não é um projeto simplificado. O que mais vai importar para mim é a ação de vocês, mas só para mim tá explicando para vocês assim agora. Deixa eu ver aqui. Oi, André, pode falar. Ô, Sor, pelo que eu entendi, me corrija se eu estiver errada, mas eu entendi, assim, que esse projeto, como todos os outros projetos, na verdade, a gente vai escrever ali o que a gente vai fazer, não precisa algo tão, assim, elaborado. O importante é você entender o que a gente vai fazer, a programação para a gente ter ali, claro que tem os detalhes, porque a gente precisa, já no nível que estamos, a gente precisa já ter aquela organização toda, cronograma, coisa assim, né? Mas é aquela coisa assim, não se apegar tanto no projeto, e sim correr atrás da ação, é isso? É isso mesmo, porque ele é um projeto simples de intervenção, né? Então, ele não tem todo, pode ver que ele é bem simplificado ali, ele não tem todos esses paranauê de um projeto completo, até porque a função dessa disciplina não é escrever um projeto, e sim trabalhar com uma ação mesmo, tá? Então... E dependendo também do que vai ser colocado, tipo, quem vai fazer uma live não vai ter um questionário, muitas vezes, em si, para apresentar exato. Na metodologia, a parte da entrevista, das coisas assim, vai ser mais descritivo ali na forma, né, que a gente vai fazer, algo simples, como se fosse um plano de aula. Perfeito. Só que mais detalhado, isso? Isso aí, isso aí. Tá. Uhum. Pamela, tu levantou a mão?
Pamela Forte. Sim, Oi. prof, mas foi um momento de vegetação minha. Ah, eu faço isso às vezes. É bom às vezes, Tá. né? Não, Ela é que eu achei. cochilou. Não, não cochilei, eu achei que era outro projeto. E eu levantei a mão, tirada num raio. Como assim tem outro que eu nem sei? Daí depois eu voltei pro meu corpo. Sim. Então, olha só. Primeiro que eu quero, assim, gente, que eu vou abrir de novo no aula, né? Faltaram alguns grupos postar. Quem tá sem grupo, pessoal, por favor, se manifeste no grupo ali. Eu vi que lá na sala de interação, acho que a Eliane colocou, né? Não sei se a Eliane já arrumou o grupo, ou como é que tá a situação, Eliane. Oi, Tamires. Ô, Sor, é só um do grupo para postar ou todos têm que postar? Postando um, tendo todos os nomes ali, eu já me arranjo. Se tiver todos os nomes, sem problema, tá? Tá bom. A Eliane tá sem grupo, gente. Então, assim, ó, até nem tô me preocupando com o número de componentes do grupo mais, tá? Então, eu tenho a Eliane e eu tenho a Daniele também, tá? Que são as duas sem grupo, né? Então, assim, quem puder, né, abrir portas para as duas colegas aí, né? Uma Maiara abandonada, isso aí, né, Eliane? Então, assim, e já digo de passagem, a Eliane escreve bem pra caramba, tá, gente? Eu corrijo as coisas dela e, meu Deus, a mulher escreve muito bem. E o projeto... Só agora o senhor avisa isso. Que crueldade. Olha, Ô, Sor, tem como botar ela no meu estágio? Pra é, escrever pra mim. é só que faltava, a gente tem que ouvir isso. Tem Olha meu só, projeto inteiro para fazer ainda. Puro interesse só, né, galera? só tô Claro que dizendo. não, é só pra dar um apoio moral pra colega. Viu? Então, e vai ficar aberto para vocês postarem o projeto até o dia 20, tá? Abrir hoje, fica até o dia 20, até semana que vem, uma semana. Então, A Dani tá na aula aqui, eu não consigo ver, eu tô no celular. não tá. Tá, não, ela tá trabalhando hoje à noite, de repente ela não conseguiu entrar. Ela tinha comentado que se alguém quisesse interesse, ela estava precisando muito de um grupo, porque ela hoje trabalha à noite também, fazendo faxina. Tá, então, assim, eu preciso, né? Eu sei que tem a Eliane e a Dani sem grupo, então, assim, podem, tá? Agregar. Eu tava sem também, daí eu fui pedir pinico pra Marília e consegui um grupo bem bom. Maravilha, aí, viu? É assim. eu vou na fonte, né? Não, e depois que a gente aprende aquela fonte, a gente não passa mais trabalho, né? É que uma mão lava a outra, né? É isso aí. Quando a Essa. gente faz os trabalhos sempre juntos. Ah, pois é, Eliane, exatamente. Uma boa ideia. Já tem tudo. Tem mais alguém sem grupo? Prof, a Amanda não colocou lá, mas eu e a Amanda somos um grupo, tá? Tá, tu e a Amanda são um grupo, e qualquer coisa, ó, tem a Eliane, e tem a Eliane e tem a Dani, se vocês quiserem também. Ou daqui É a Daniele Andrades, lá do departamento também. Tá, pode ser. Então tá, por mim firmou Bota as no grupo, quatro, chamem né? lá no grupo. Chamou. Aí, Eliane, já conseguimos. E olha, me apavora. Os textos delas são bons. Gente, olha só, tá? Eu não vou entrar hoje, eu vou deixar para a semana que vem, porque a gente já conversou bastante, tá? Com a Grazi, mas eu deixei na aula passada um textinho de 3 folhas, tá? Para vocês lerem, que ele fala dos conteúdos, né? Conceituais, procedimentais e atitudinais, né? E ele começa com Zabala, então, só falando assim, Zabala trabalha muito essa questão, né, dos conteúdos que a gente não vê muitas vezes, né, mas o texto também fala dos conteúdos que a gente vê, tá, e dos conteúdos que a gente pratica, né, então os conceituais, por exemplo, a Andréa vai trabalhar os tipos de relevo com a turma dela, tá, isso é conceitual. Procedimental, ela vai fazer uma maquete desses tipos de relevo, ela vai fazer uma prática desse conceito, né? E o atitudinal é como é que ela vai organizar, como é que esse grupo vai se organizar para trabalhar. Então, assim, vocês vão ver que esse é um textinho bem simples, mas eu acho um texto fundamental para vocês ler. Eu já coloquei na aula passada, mas ler, fazer os esquemas, fazer as anotações, porque vocês vão precisar muito, principalmente lá na nossa avaliação final, entender muito bem esses 3 conteúdos, tá? Por exemplo, a gente viu numa aula lá o conceito de orientador educacional.
Hoje, isso foi conceitual. Hoje a gente viu procedimental, que eu trouxe uma orientadora para conversar com vocês, entendeu? A gente traz uma prática daquele conceito. Nem todos os conteúdos a gente vai conseguir trabalhar de forma procedimental, né? Aquilo que a gente já conversou muitas vezes no presencial ou ideia. É conceito. Como é que é? Ó, conceitual, procedimental e atitudinal. Tá. Esse que traz a pessoa para falar sobre algo que ela conhece, o que que é? Procedimental, porque tu já é um conceito, tu traz alguém, tu traz uma prática. Procedimental. É alguém que fala de determinado assunto que ela tem aquele conhecimento, as suas vivências daquilo dali. Exato, as suas vivências, né? Por exemplo, o que tu relaciona a fala da Grazi hoje? Por exemplo, lá com a tua construção de maquete que eu falei para ti, entendeu? A gente trabalhou o conceito de orientador e hoje a gente trouxe um orientador. O procedimental. Então, num projeto, se eu for apresentar uma pessoa que vai falar sobre a experiência dela, eu estarei fazendo um procedimento. É um procedimento, não deixa de ser um procedimento, tá? Mas é isso mesmo, tá? Então, a gente, né, tem que entender muito isso, porque às vezes a gente fala, teoria e prática. Tá, ok, a teoria, né, a prática tem que estar de acordo com a teoria, mas nem tudo a gente consegue fazer uma prática, né? Se a gente pegar aquele conteúdo matemático forma de Bhaskara, o exercício propriamente dito, ele não é um procedimental, porque eu não mostro para ele como é que funciona aquilo ali, como é que funciona aquela dinâmica, né? Mas a gente, né, sempre que possível, a gente tenta trazer uma prática, um procedimento para dar validade para o conceito, né? Então, por exemplo, eu falo em questão socioemocional, mas em sala eu só grito, não entendo nada, não quero saber da dor do meu aluno, não quero saber, eu só quero que ele faça. Então, eu não estou trabalhando um procedimento, uma prática do socioemocional, é um conteúdo que a gente chama de conteúdo vazio, né? Então, a gente sempre, né? Por exemplo, a questão que vamos pegar o exemplo ali que tu coloca, às vezes tu tá lá, né, vestida, fantasiada com uma personagem lá. Tu tá fazendo trabalhando com conteúdo procedimental, porque tu contou história e tudo mais, e tu trouxe um recurso concreto, uma prática daquele conceito, né? Então, isso, e aí depois que a gente entende isso, fica mais fácil da gente entender o que é teoria prática. Teoria tem que existir, o conteúdo tem que existir, ponto final, não posso dizer para vocês, não, vai existir o conteúdo programático vai existir em qualquer escola da face da Terra. Até numa escola Waldorf, existe conteúdo, existe planejamento. E aí a gente tem a questão procedimental. E se a gente trabalhar com conteúdo atitudinal, melhor ainda junto, né? Por exemplo, tu vai contar uma história, e tu conta a história. Era uma vez uma Chapeuzinho Vermelho, tá? Agora, se tu vem vestido de Chapeuzinho Vermelho, era uma vez uma menina que se vestia com gorro vermelho, traz toda uma encenação, traz uma história de varal, traz aquilo, tu tá dando mais significado e mais importância para a tua prática, né? Então, isso é uma coisa que a gente tem que entender bastante. Um exemplo que eu estou dizendo para você, eu estou aplicando em casa isso. Antes eu fechava a porta do meu escritório aqui para não me atrapalharem na aula. Hoje eu fiz diferente. Eu estou fazendo diferente. A minha porta está aberta. A Letícia vem aqui, dá uma transitada, mas ela sabe que ela não pode gritar, ela sabe, e eu estou mostrando para ela, através da prática, como é que ela se comporta, né? Então, assim, isso é uma coisa que eu quero que vocês leiam. Eu não vou, semana que vem eu vou trabalhar, eu tenho aqui, ó, esses textos, que é lá do texto que eu tirei, que eu vou trabalhar com vocês, mas não vou trazer isso agora, porque vai ficar pouco absorvido, tá? Então, assim, e aí vocês têm a partir do TDE, né, é a postagem do projeto, que inicia a postagem hoje e termina na semana que vem, tá? Mas é bem aquela fala inicial que a Andrea colocou, né? Ele é um conteúdo, né, ele é um projeto simplificado, tá? Ele é um projeto, né, que até coloquei aqui a capinha já para vocês, componentes do grupo, introdução, quer dizer, né, qual é a temática, enfim, o problema de pesquisa, na verdade, ali é o que tu vai fazer, o que tu vai tentar resolver, fala Dé. Dependendo do procedimentos que teremos, então não vai preencher os requisitos pedido ali algumas coisas. Não vai. Que isso era uma dúvida que surgiu ontem, quando a gente foi fazer a parte da metodologia, sabe? A gente estava fazendo, que a gente fez o nosso, tá quase todo pronto.
Aí a gente começou a fazer, e na hora que deu na metodologia ali a respeito da qualitativa, pesquisa, coisa assim, a gente, de certa forma, não vai fazer uma pesquisa. Não, Então, aí não vai. será que dali a gente não tem, aí a gente não coloca nada. Não Pula, coloca. né? Foi uma Porque dúvida que surgiu. tá, não coloca. O que que tu vai ter efetivamente aqui, tá? Essa parte aqui, ó, descrever o universo, sujeitos, participantes, local de pesquisa, quem vai participar, o que que vocês vão fazer. Então, tu não tem que te preocupar com uma metodologia científica aqui. É realmente como é que vai ser feito, é o método. Eu olhei ali e disse assim, o nosso ficou mais parecido com um plano de aula do que um projeto em si. Olhando de acordo, porque a gente planejou aquilo dali como se fosse uma aula em si. Não sei se foi impressão minha ou dos outros colegas também do grupo, mas eu tive essa impressão olhando ali que a gente não finalizou. A gente ainda está fazendo ali, né? Começou e foi fazendo, foi incrementando e está lendo, mas eu tive essa impressão que ficou bem parecido. Ele está todo organizado em si, mas tem coisas que pede ali que não se encaixa para nós, né? Não, exatamente. É isso, ó, perfeito entendimento. É isso aí. Porque é uma pesquisa de intervenção, não é uma pesquisa aplicada. O que que eu coloquei? Eu coloquei para vocês entenderem que uma metodologia pode conter isto, né? Mas assim, não tem entrevista, por isso que eu disse, é um projeto simplificado, né? Então a metodologia pode ter isso aqui, tudo, mas não vai ter, o projeto de vocês não se aplica, porque é uma prática que vocês estão descrevendo, né? Evidências, não, ninguém tem evidência agora. Evidência a gente vai montar a apresentação lá em Canva, PowerPoint, lá para o dia 19 de novembro, que é uma outra parte depois que tu fez a tua atividade. Então, fez a tua atividade, printa, tira foto e guarda isso. Depois a gente vai montar uma apresentação e vocês vão, olha, a nossa ação foi essa, foi feito isso e aquilo. Ponto. Tá? Eu conversando com a Gabi no grupo, falei para ela a respeito da metodologia o seguinte: vamos colocar tudo que a gente pensa em fazer ali, porque é um projeto. A gente está pensando que vai fazer isso dessa forma, assim, vamos colocar tudo ali. Depois, lá no relatório, a gente coloca o que a gente conseguiu do projeto fazer e o que não, que aí a gente vai sair nos resultados. Isso a gente ia colocar, mas por causa disso, não. A gente tem vontade de fazer isso? Vamos ter. Tudo que a gente for tentar fazer, a gente vai colocar no projeto, porque, ao meu ver, seria os nossos pensamentos escritos no papel, né? E aí, depois, no relatório, a gente coloca aquela situação tal, a gente não conseguiu atender por tal motivo. Tais outra situação a gente conseguiu. Aí depois eu fiquei na dúvida, será que tá certo ou não? Mas se é projeto, estamos planejando, planejando. Então, é jogar tudo ali. Perfeito, é isso mesmo. E depois, para os resultados lá, depois eu vou colocar para vocês um modelinho e vou colocar um modelinho simples também, que esse relatório falou, para a gente colocar os resultados ali. Vou colocar maiores dificuldades, vou botar uma pergunta, né? Atingir os objetivos que vocês queriam. Então, vai ser até para vocês entenderem. Vocês imaginem, se a gente está em sala de aula, toda vez que a gente montar um projeto, se a gente tiver que montar um projeto científico, a prática, a gente já vai estar cansado quando aplica a prática. E a gente tem que entender que isso não vai existir sempre, tá? Mas é bem este o entendimento mesmo que você colocou, tá? Gente, a nossa aula hoje era essa fala, assim, né, da Grazi, e eu trazer um pouquinho mais do projeto de vocês e da ação, acomodar também os colegas que estavam sem grupo. Na semana que vem eu vou fechar essa questão dos 3 tipos de conteúdo com vocês, vamos deixar amarradinho, e depois já vamos marcar uma fala com uma supervisora com vocês, tá? Se eu conseguir uma supervisora que trabalha em 2 espaços, escolar e não escolar, eu vou trazer as duas para fazer um bate-papo com vocês, que eu estou tentando trazer, tá? Que trabalha em 2 ambientes. Ideia? Quando que é para a gente apresentar o projeto? Afinal, vai ser dia 19 de novembro, tá? 19 de novembro. Todos vão apresentar ali. O que acontece? Alguns têm disciplina na sexta, então por isso que, de repente, a gente vai trabalhar com 1 ou 2 aplicando, porque a apresentação vai estar dentro daquele seminário que eu falei, a gente vai ter um seminário assim, de práticas inclusivas na Ubra Guaíba, e eu peguei a disciplina de vocês para a gente fazer do curso. Porque tem o pessoal de Santarém também, então acho legal a gente proporcionar juntos. E aí vai ser numa sexta. Mas, por exemplo, o Iago tem aula na sexta. Mas a Marília não tem. Marília vai lá e apresenta. Também, das 7 até as 8h30. É isso que eu estou pensando, tá? Para a gente pegar quem não tem aula na sexta e vai apresentar e tudo mais. Uma apresentação bem tranquila mesmo, que é mostrar, a nossa ação foi essa e a gente fez isso. Vão ser slides mais ali de imagens mesmo, tá? Então, para a gente trabalhar com essa linha da prática efetivamente, né? Cris?
Oi, prof. Boa noite. Boa noite. Eu queria saber, tá, deixa eu tirar uma dúvida. Então, o projeto esse que a gente fez, a gente vai apresentar só em novembro? Ah, os resultados, sim. Tá, mas no caso, como é um nosso, que vai ser um mini curso, vai ser algo assim, a gente apresenta antes. E isto tu já apresenta antes, e aí tu aplicou. Aí lá tu vai apresentar essa prática que tu aplicou e tudo mais, como é que foi com a turma, entendeu? Tá. Ah, porque agora tu vai fazer a atuação, né? Atuação é uma coisa, e lá tu vai apresentar a atuação, mostrar como foi feito, o que foi feito. Tá, entendi. Uma coisa que eu, antes de passar para a Tamires, eu queria ver com a Natália e com a Flávia. A Vitória está em grupo, e daí ela vai ter que apresentar em Libras, e vocês aí conseguem fazer a inversa para nós, né? Tranquilo, né? Tá, perfeito. Ótimo. Essas gurias são tudo de bom. Tem que pedir para a Adriana, né? Só precisa receber a cópia ali da apresentação uns dias antes para a gente Tá. ter o material. Tá, perfeito. Isso eu viabilizo para vocês, pode deixar. Se for numa sexta nós temos aula, né? Só tem que ver isso. Ah, verdade, verdade. Vou montar e qualquer coisa... Nós estamos levemente sobrecarregadas nesse Eu sei. E aí a gente tá, inclusive, rolou uma contratação por fora aí para conseguir atender todas as disciplinas e a gente está atendendo todos os dias. Gostei disso aí. Olha só, mas de repente, a do grupo da Vitória, eu faço na quarta, gravo e disponibilizo no seminário a gravação, entendeu? A gente faz na quarta do grupo da Vitória. Tá, perfeito, a gente se ajusta. Ótimo. Eu esqueci, né, que vocês estão atoladinhos de trabalho. Que bom. Tomara que continue mais ainda e que paguem melhor. Né? Eu estou sempre levantando a bandeira, tá? Reunião de coordenações, eu digo, não vivos mais sem as intérpretes na Ubra. Eu levanto e... bem louco. Gente, então, assim, uma boa semana para vocês. Me chamem no grupo lá se precisar. Quem mora em Guaíba, amanhã é feriado. Ah, Tamires, né? Esqueci da Tamires, só porque a gente vai falar depois, né? Amanhã em Guaíba é feriado, tá, gente? Era isso aí que eu ia dizer. Eu amanhã em Era Guaíba isso aí que eu ia dizer. O senhor vai ficar... Hoje, colegas, eu que quero falar com o prof, depois da aula. Tá, isso. Então até vou sair, eu ia pedir uma orientação aqui, vou sair depois dessa. Não, sai que hoje ele é todo meu, tá? Não, eu queria só uma orientação, só uma orientação. Mas eu te passo o link, Pamela, daí tu entra um pouquinho depois dela, sem ela saber, entendeu? Então... Tá, prof, tá. Então tá, amores. Oi. Rapidinho, eu só queria pedir para os colegas, se alguém não respondeu ainda o nosso questionário, que a gente botou lá no grupo, quem puder responder, a gente agradece. Referente ao nosso projeto, tá? Vou parar para fazer isso, eu não fiz ainda. Eu olho e desisto. Eu olho e as coisas estão rodadas e vou passando. Uma outra coisa, porque a Cris falou, eu amanhã vou passar e vou ver quem é que não respondeu a avaliação institucional, a CPA. Eu preciso que vocês respondam. Eu ainda não respondi, vou responder. Tá, porque assim, eu tenho que atingir... Eu não respondi ainda, prof. Tá bem rápido, não tá aquela tranqueira toda que tava, tá? Eu preciso porque eu tenho que atingir um quantitativo mínimo de vocês para tudo, até para me garantir as disciplinas do semestre que vem. Então, assim, respondam lá. Gente, tá bem rapidinho mesmo, tá? Não é história de vendedor agora. Eles tiraram tudo, era muita pergunta, muita letra pequenininha, né? Então tá bem rápido agora para responder. Façam isso lá que já ajuda, tá bom? Então, boa noite, pessoal. Uma boa semana para vocês. Tamires, eu vou te mandar um outro link lá no WhatsApp, tá? Tá, prof, eu fico? Eu vou mandar o mesmo link que eu vou mandar para Tamires, eu mando para ti. Fica, guria, fica. Tá coisa bom, séria. beijo. Fica na tua, Tamires. Vai. Vocês precisam